porque nenhum daqueles canalhas que perseguiram, assassinaram e torturaram foram punidos. Muitos deles, inclusive, seguem hoje nas instituições brasileiras, despoderadamente repetindo as atrocidades que foram cometidas. Que levou uma terrorista à presidência da República e vários terroristas. A deputada Sâmia Bonfim tentou botar algumas coisas na conta da direita e ela foi mexer com a pessoa errada. Ela fez referência ao general Heleno, que trouxe aquela resposta. No seu argumento, ela critica o posicionamento de Eduardo Bolsonaro e também do próprio governo Bolsonaro. Eu quero compartilhar esse vídeo com vocês agora na íntegra, portanto eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Não esqueça de estar orando pelo nosso Brasil, porque para Deus nada é impossível. E se você é da direita, coloca aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. E se você é da esquerda, também fica à vontade para opinar. Afinal de contas, esse é um espaço democrático. Vamos conferir mais um vídeo aqui do nosso canal. Dando seguimento ao nosso debate, concedo a palavra à nobre deputada Sâmia Bonfim, disporá de 3 minutos. Né? Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Edmilson Rodrigues pela iniciativa do convite ao general Augusto Heleno, também cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que, na verdade, o jornalista se equivocou ou manipulou, de certa forma, o contexto em que o senhor respondeu a respeito da declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de implementação de um novo AI-5 no Brasil, caso as organizações de esquerda que quisessem implementar no país uma dinâmica de mobilização social, exemplo do que acontece no Chile. O senhor disse que foi pego desprevenido e que foi descontextualizado. No entanto, com todo respeito a Vossa Excelência, se eu, mesmo sem saber o contexto, sou questionado alguma coisa, qualquer coisa, a respeito do AI-5, imediatamente a minha reação vai ser de repúdio ao AI-5. E de maneira nenhuma vai ser responder algo como estudar como implementar. Tem que estudar para ver como é que isso vai ser implementado. Porque isso significa que, de alguma forma, o senhor flerta com a ideia e com a possibilidade e acha que é natural uma possibilidade de implementação de um modelo que no Brasil significou cassação de mandatos, perseguição, tortura, fechamento do Congresso. Foram os piores anos da política no Brasil, que muita gente chora e sofre até hoje em função do que aconteceu naquele contexto. O senhor ainda não se pronunciou a respeito das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Praticamente todas as bancadas aqui da Câmara fizeram um pronunciamento, o presidente da Câmara fez um pronunciamento, várias entidades, autoridades, mas o senhor até agora não teve a oportunidade de repudiar a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse isso, senão vai me parecer letra morta e vai me parecer uma tentativa de culpabilização dos jornalistas, como já é de praxe, infelizmente, nesse governo, que as Forças Armadas comemorassem o golpe de 64. Ele não chamou de golpe, ele chama de revolução, como, infelizmente, boa parte das Forças Armadas no Brasil ainda chama aquele período terrível na história do nosso país. E o senhor hoje, no início da sua apresentação, disse que a nossa geração está vacinada contra a ditadura. Infelizmente, tenho que discordar do senhor. E sabe por quê? Porque não houve justiça de transição no nosso país. Porque nenhum daqueles canalhas que perseguiram, assassinaram e torturaram foram punidos. Muitos deles, inclusive, seguem hoje nas instituições brasileiras, despoderadamente repetindo as atrocidades que foram cometidas. Do nosso país. Por isso, infelizmente, eu não consigo, com tranquilidade, como uma deputada de 30 anos, recentemente eleita, me tranquilizar com as declarações do senhor, porque não me parecem coerentes diante do histórico e das ações que o governo Bolsonaro vem executando ao longo desse ano e também por parte de Vossa Excelência. Obrigada. Da palavra ao ministro Augusto Heleno. Não, ilustre deputada, obviamente, há duas visões da história do Brasil em relação ao período posterior a 1964. Para a senhora foi um golpe. Na minha opinião, não foi golpe, foi uma contra-revolução e para mim, obviamente, para mim isso é uma obviedade que
se não houvesse a contra-revolução, hoje o Brasil seria uma grande Cuba, né? Eu nem vou dizer o nome, que é um nome feio, né? O aumentativo de Cuba. Mas hoje nós seríamos uma grande Cuba se não tivesse acontecido contra-revolução de 1964. São visões diferentes da história. A história tem sido escrita quase que exclusivamente pela esquerda. Então, nós precisamos escrever a história vendo pelo outro lado. A senhora foi doutrinada pela esquerda. A sua posição é clara, é a posição que a esquerda adotou em relação à história do Brasil. A minha é clara, é a posição que eu... Como? Eu não podia fazer isso. A senhora está falando uma coisa que... exatamente. Presidente, vai virar um debate aí, presidente. Muito bem. Mantenha a palavra do ministro Augusto Heleno. Essa radicalização não interessa a ninguém. Interessa à esquerda só. Para nós não interessa essa radicalização. Nós queremos um outro Brasil. Um outro Brasil, porque o Brasil que foi nos entregue está muito ruim. Foi muito mal entregue. Então nós queremos um outro Brasil. Então isso aí nós vamos passar 10 dias discutindo e não vamos chegar a conclusão nenhuma. São posições diferentes em relação à história. Não é só o Brasil que tem essa posição, vários países do mundo têm essa posição. Não adianta, essa discussão é inócua, né? Porque muitas coisas que foram feitas do mesmo jeito que a senhora nos acusa de torturadores, e eu não posso estar incluído nisso aí porque eu era um mero tenente, mas nunca participei de nada disso. Mas essa sua colocação de terrorista, de torturador, não sei o quê, nós conseguimos, com o período militar, fazer uma anistia que levou uma terrorista à presidência da República e vários terroristas a cargos relevantes da República. Não, vários cargos importantíssimos da República que foram preenchidos por terroristas, sabidamente terroristas, né? Então, isso é uma questão de visão, é uma questão de lado. Nós estamos em lados diferentes, mas nem por isso nós não podemos trabalhar pela grandeza do Brasil. É só a gente abdicar dessas convicções e trabalhar pelo Brasil. Eu não vou ficar defendendo isso porque não me interessa. Qual é a sua pergunta? Desculpa, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Se o senhor também repudia as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o deputada, deputada, você passou... Não, deixa eu aí perguntar. A palavra está facultada ao ministro Augusto Heleno, por favor. Vamos manter o alto nível. Por favor, vamos manter a ordem. Até porque a deputada tem direito à réplica. Novos deputados, vamos manter a ordem. Faça um apelo também aos novos deputados, por favor. Eu não vou repudiar, porque ele repudiou. Eu não preciso repudiar. Ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, não vou falar. Mas me desculpar, mas não vou falar. Só vai me torturar pra eu falar? Eu não vou falar. Próximo. Presidente, está vendo não? Por favor, eu peço a ordem, o apelo, eu faço um apelo aos novos deputados que mantenham a ordem, faço um apelo também aos novos deputados que vamos se ater ao tema dos monitoramentos, aos movimentos sociais em especial. Bom, depois falamos de Civan. A única manifestação do Gabinete de Segurança Institucional em relação ao sínodo foi logo no início, quando anunciaram o sínodo e que houve uma manifestação com relação à exploração da Amazônia. Houve uma manifestação, inclusive, de internacionalização da Amazônia. O GSI foi claro em colocar o seguinte: o sínodo não pode querer se manifestar contra assuntos que são afetos à soberania nacional. Nenhuma religião pode fazer isso. Isso aí é um problema nacional. Eu tenho dito várias vezes, a Amazônia brasileira, porque a Amazônia não é só brasileira, tem uma pan-Amazônia. A Amazônia brasileira é um problema do Brasil. Quem tem que cuidar da Amazônia brasileira é o Brasil, não é o Vaticano. O Vaticano é um Estado. Ele não pode dar palpite no Brasil. Isso é interferência de um outro Estado no Brasil. E nós, enquanto for governo Jair Bolsonaro, não aceitará esse tipo de interferência. É uma questão de posição. É uma questão, para mim, uma questão de patriotismo. Nós não podemos aceitar que qualquer tipo de religião, e no caso a religião católica, que é uma religião majoritária no Brasil, que atua na Amazônia desde o século XVI, tá? Então eles já tiveram
inúmeras oportunidades de atuar na Amazônia dentro dos princípios de respeito à soberania. Se respeitar a soberania, eles podem fazer o que quiserem em termos de igreja católica, se os padres vão casar, se não vão casar, se as mulheres vão poder fazer tudo que os padres fazem. Isso aí é um problema da igreja católica. Nós não vamos interferir nisso. E nós em nenhum momento monitoramos o sino. Nenhum momento. Nós fizemos reuniões, hoje inclusive está acontecendo, hoje está acontecendo uma, né? Hoje está acontecendo uma, e nós passamos, inclusive, com o cardeal Dom Fernando, né? Participando de todas as reuniões, com gente do Itamaraty participando, exatamente para dar esse caráter de universalidade das discussões e colocar exatamente o que nós pensávamos em relação ao sino. É óbvio que o sino tem que se preocupar com os povos indígenas. Eu, quando era comandante militar da Amazônia, fiz uma declaração que me custou relativamente caro, no final até foi ótimo para mim, mas eu era o comandante militar da Amazônia, não fui retirado imediatamente, porque não sei porquê, demorou bastante tempo para me tirarem de lá, mas eu fiz uma declaração que a política indigenista era lamentável, para não dizer que ela era caótica. E eu confirmo isso. A nossa política indigenista, nós temos aí os nossos índios, a nossa política indigenista, até hoje, não foi de acordo com o que as nossas comunidades indígenas pensam. Eu visitei quase 200 comunidades indígenas na Amazônia. E a primeira coisa que me pediam quando eu pisava numa comunidade indígena era luz elétrica. Porque a luz elétrica é o maior passo dado na direção da civilização moderna. Então essa história da FUNAI, cujos laudos antropológicos de demarcação de terra indígena são na maioria comprovadamente fraudulentos, tá? A FUNAI até agora foi uma instituição que não resolveu os problemas dos índios, ao contrário, só criou problemas para as comunidades indígenas, na maioria das partes. Claro que tem muita gente competente na FUNAI, a FUNAI é um organismo importante para o Brasil, mas até hoje ela não cumpriu o seu papel. As nossas comunidades indígenas, muitas delas, e vou citar especificamente a Cabeça do Cachorro, elas são abandonadas. Passam fome na Cabeça do Cachorro, porque o pH do Rio Negro, acima da corredeira de Uaupés, não permite que tenha peixe. Então eles passam fome. Muitas comunidades indígenas desejam ter acesso como cidadãos a todas as benesses da civilização do século XXI. Eles não querem ser objeto de antropologias, de trabalhos de conclusão de curso. Não, eles querem ter acesso às universidades. Eu fui a uma inauguração de uma quadra lá em São Gabriel da Cachoeira, patrocinada pelo Projeto Rondon, e que foi construída uma quadra multiesportiva numa escola indígena. E a quadra foi inaugurada, foi benzida pelos pajés daquelas comunidades que são, ali na Cabeça do Cachorro, são inúmeras etnias, né? São mais de 300 comunidades, são 21 etnias. E eles compareceram à inauguração. Eu assisti à inauguração, terminou a inauguração, teve um Guaraná com biscoito lá, e eu fui conversar com a diretora da escola. E tinha assistido o discurso dela, que foi feito em língua geral e em português. E ela estava vestida como uma pessoa, não estava com trajes indígenas. Eu fui perguntar a ela, escuta, a senhora não acha que está afrontando a cultura da sua etnia? Perguntei de propósito. Ela disse, não, senhor, eu não estou afrontando cultura nenhuma. Eu estou buscando o que a minha etnia deseja. Eu respeito todos os princípios, todos os laços culturais da minha etnia. Só que eu não quero continuar sem ter... Eu não quero que a minha filha tenha a vida que eu tive. Ela, como índia, teve, carregando o jamaxi, que é a mochila do indígena, carregado de mandioca, para lá e para cá na selva. E eu, para estudar, eu tive que fazer muito sacrifício. A maioria dos indígenas querem ter acesso às universidades, querem ter acesso à televisão, querem ter acesso à internet. Eles sabem que existem e querem ter acesso. E nós não temos sensibilidade para isso. Falta sensibilidade para nós de atender às aspirações das comunidades indígenas. Talvez muitos aqui nem concordem, são índios e não concordam, mas eu tenho a minha convicção porque conheci mais de 200 comunidades. Conheci comunidade indígena que só falava inglês. E o camarada aqui no barzinho diz que eles vão defender o território nacional. Só falam inglês, eles nem sabem que estão no Brasil. Conheci comunidade indígena nessa situação, porque eu tinha meios de transporte que me permitiam me deslocar pela Amazônia inteira.